Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e que hoje possamos fazer um belo trabalho em conjunto, que é a doutrina espírita, este grande presente que Jesus nos enviou, o Consolador, que há de cuidar de nós por toda a eternidade, cada um dentro do seu tempo e atendendo às suas necessidades. Bem, estamos neste mês extremamente gratos, neste mês de junho, julho, a Joana de Ângeles, por grandes prodígios alcançados por conta dos seus ensinamentos. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, idealizadora do trabalho da Mansão do Caminho, que todos já ouviram falar com certeza, que é o atendimento de mais de 4.000 crianças, de mais de 2.000 idosos, é um trabalho fantástico, maravilhoso, enfim. Essas criaturas que atendem aos ensinamentos da Joana de Ângeles atingiram um grau na Terra bastante significativo. E nós, entusiasmados com isso, vamos indo atrás, né? Tentando, buscando cada vez mais. Os livros da Joana são bastante complexos, mas ela nos diz que não é ela que tem que vir até nós, e sim nós que temos que ir até ela. Que é uma educação materna. É com muito amor que ela faz isso. Assim que deveríamos educar os nossos filhos, exigindo que eles atendessem às suas necessidades, esforçando-se e não dar-lhes tudo de mão beijada. E é assim que a Joana faz conosco. Ela nos oferece um manancial de conhecimento, de experiências. Tem a série psicológica da Joana de Ângeles que faz com que a gente aprenda a lidar com os nossos medos, com as situações de conflito e principalmente com os abandonos, né? Com essa sensação de orfandade que trazemos aqui na Terra. Parece que às vezes estamos sem pai nem mãe, sem ninguém que nos console, que nos conduza. E Joana, então, vem através da série psicológica nos mostrando que nós somos um potencial inimaginável, com todas as condições necessárias para o crescimento, sem auxílio de ninguém, apenas de nós mesmos e da nossa força de vontade. Nós encontramos este livro, Joana e Jesus, uma história de amor, que é uma compilação de César Braga Said com o auxílio de Divaldo Pereira Franco. Se os senhores não leram ainda, por favor, são exemplos reais, de vida real, na Terra e no plano espiritual. Coisas maravilhosas, relatando como uma homenagem, e isso queremos fazer hoje, divulgando aos senhores essas histórias, enfim, relatando a trajetória desta heroína do Cristo, esta criatura que entregou-se por amor. Enfim, nós achamos um texto do Humberto de Campos que diz o seguinte, que no ano 68, quando as perseguições ao Jesus, o Cristo, iam intensas, enfim, ao cristianismo, que Jesus já havia desencarnado em 68, com 33 anos ele foi crucificado, enfim, nós vamos encontrar um dos espetáculos mais tocantes na história dos cristãos que foram à fogueira. Era uma velha discípula do Senhor, diz Humberto de Campos, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era o seu filho, que também estava amarrada num poste ao lado dela. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Várias criaturas estavam no circo sendo flageladas. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio, olhando para a velha senhora. Abjura este teu Cristo. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu. Sem uma palavra de negação ou de queixa, deixa que o açoite vibre sobre suas costas e sobre as costas do rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: minha mãe, abjura este homem, minha mãe. Não vês que nos perdemos por conta disso? Abjura, minha mãe, que sou teu filho. Pela primeira vez,
A velha discípula sente o seu peito rasgar, ao ver as lágrimas quentes descerem pelo rosto do seu filho. Impossível descrever tamanha dor. Em seguida, ante os apelos desesperados do filho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo seu Jesus crucificado no madeiro infame, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações que a dor lhe fazia lembrar, na suprema vida de entrega, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre, lá na casa do Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuído de força sobre-humana, a viúva de Cusa, Joana, contemplou a primeira vítima que tombava ao seu lado ensanguentada. E fixando o jovem, seu filho, que estava do seu lado, endereçando-lhe um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos incendiavam em derredor lenha embebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lambiam-lhe o corpo envelhecido. Joana Licusa contemplou com serenidade a massa do povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso, e ela ouvia os algozes cercando-lhe e dizendo impropérios à beira da fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um deles. E a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, eu estou aqui. Tem de bom ânimo, minha filha, porque eu estou aqui. Os seus olhos tomaram-se de um brilho inesquecível. Olhando o filho, percebia que mãos carinhosas retiravam-no dali em espírito. Ambos caminhavam ao lado de Jesus. Esse texto sempre nos comove, porque é de uma força tão grande de fé, de uma extraordinária capacidade de compreensão da realidade da vida, que abala as fibras mais íntimas do nosso coração. Que espírito extraordinário Joana de Cusa mostrou ser naquela encarnação. Tinha a convicção de que estava se entregando por uma causa muito nobre, a causa do Cristo, que ela compreendera. Ela era esposa de um intendente, o intendente Cusa. Era intendente de Herodes. Intendente era uma espécie do que nós podemos chamar hoje de prefeito. Ele cuidava da cidade de Cafarnaum. Então, entre Cafarnaum e Jerusalém, as viagens muitas vezes a Roma, ele desenvolvia suas atividades que eram duvidosas, diz o texto. Ele possuía uma personalidade dúbia. Ele agradava romanos, agradava os judeus, porque ele queria extrair o máximo possível de poder temporal, né, o poder do mundo, e também de condições materiais, financeiras. Então, ele agia dessa maneira. E tinha uma indiferença total pela família. A esposa, Joana, e 2 filhos. Não ligava para eles. E agia como se eles fossem seus escravos.
Apesar dela fazer as tarefas domésticas, porque tinha as escravas, ela vivia confinada, porque ele não permitia que ela tivesse liberdade para ir e vir. Aí então, aconselhada por uma das suas servas, ela foi conhecer Jesus. A serva lhe havia falado de um homem que curava pessoas, que transformava as pessoas de forma extraordinária. E então, ela quis conhecê-lo. Chegando próximo a Cristo, ela não imaginou que ele iria recebê-la em seguida. Mas já à distância ele a observava. E a acolheu e ouviu com muita ternura. E ela fez aquelas queixas normais, onde ela dizia que o seu marido era muito insensato. Tinha uma vida de vícios, vícios muito graves, de desrespeito ao santuário doméstico, onde ele trazia mulheres de vida fácil, vamos dizer, né? Naquela época dizia mulheres perdidas, né? Diante dela e dos seus filhos dentro da própria casa. Enfim, ela precisava libertar-se desta relação, dizia ela com lágrimas nos olhos, relação de escrava na qual se encontrava. E depois de queixar-se muito, deixando as lágrimas correr, porque a vibração, a irradiação que o Cristo promovia em volta dela era muito forte, fazendo chegar as lágrimas, ela disse: de que forma poderei continuar sendo fiel a uma criatura que se me afigura um monstro? Aí Jesus pega delicadamente no seu queixo e diz: Joana, em existência anterior, na própria Roma, tu prejudicou muito este homem. Foi necessário resgatar este débito, a fim de que no momento próprio pudesses ser livre e dedicar-se ao teu ministério. Aguarda, resignada, e ama o teu marido o quanto possível, que quando chegar a hora, o Pai a requisitará. Nas palavras de Jesus, ela recebeu então, não só informação, mas resignação. Mulher inteligente que era, captou imediatamente o que estava acontecendo. Precisava viver aquela situação. Precisava compreender e amar o marido. Porque ela entendia sobre a vida eterna. Aliás, fazendo um parêntese na história, há pouco estive conversando com uma pessoa que, sendo de outra religião e querendo este horário que estou aqui agora, que eu sou cabeleireira, e sabendo que iria até aqui, fui enfrentada por ela, dizendo o risco que eu corro de cair nas malhas do demônio. O demônio meio já sou, né? Estou tentando deixar de ser. Essa é a questão. Por isso estou aqui. E aí perguntei se ela conhecia a verdade sobre a vida eterna. Sobre nós sermos infinitos, não acabarmos nunca. Ela disse: eu não quero conversar sobre isso. Primeiro eu vou perguntar para o meu pastor, depois eu queria discutir sobre isso. Então ele disse: meu Deus, é a coisa mais falada, repisada, que é que somos imortais. E a minha amiga precisa primeiro conversar com o pastor para saber se ela é imortal ou não. Então, mais uma vez, abençoa essa nossa doutrina espírita do fundo do meu coração. Rogo a Deus que continue lotando as casas espíritas para que essa informação se torne normal, comum, faça parte do vulgo, vamos dizer, para que as pessoas compreendam a importância de atentarmos agora para estarmos numa condição melhor e passarmos logo a desfrutar desta felicidade fantástica, que é o conhecimento, adentrar mundos maravilhosos, andar por esse universo sem fim, a investigar, a trabalhar, a ser feliz, né? Enfim, Hermínio de Miranda, ele relata casos de reencarnação no livro dele, Reencarnação e Imortalidade. Até eu anotei aqui no cantinho, hoje, depois que me vim para cá, para lembrar dos senhores. Se alguém aqui não tem certeza disso, Hermínio de Miranda, em Reencarnação e Imortalidade, ele conta inúmeros casos, todos comprovados, né, sobre reencarnação e sobre imortalidade da alma. Enfim, às vezes a gente que
expõe, não fala com tanta clareza. Mas esses espíritos que estão aí com essas obras maravilhosas, eles sabem fazer a coisa bem feita, né? Enfim, muitos dos nossos conceitos básicos precisam ser mudados. Nós precisamos ser mudados. Porque às vezes a gente ouve isso aqui na conversa do dia a dia, a gente diz bobagem sem querer. Né? Não sei se eu vou viver, não sei o quê, uma bobagem assim, né? Então a gente tem que cortar esses chavões que a gente costuma dizer por aí, para que esta verdade realmente se espalhe. Somos imortais. E a felicidade só depende de nós. Só depende de nós e de mais ninguém. Enfim, o Espiritismo está dizendo isso o tempo todo, né? Nós, às vezes, fugimos dessa verdade por conta de que, para irmos adiante, precisamos burilar o nosso espírito. E a dor é necessária para que este avanço aconteça, né? Esta assim, posição cômoda, quase que irresponsável, ela precisa ser abalada nas suas estruturas. E nós registramos aqui uma carta do apóstolo Paulo, que também chama a atenção. Imaginamos que o apóstolo Paulo, quando Saulo de Tarso, ele era um soldado muito sério, cumpridor dos seus deveres, muito rígidos quanto à lei, né? Aí ele se torna Paulo e conhece o Evangelho de Jesus. E o seu coração encontra sintonia com tudo aquilo. Então essa verdade se estabelece dentro dele com tanta rigidez, com tanta fortaleza, que ele olha em volta e vê as criaturas que eram assim como nós. Um pouco tristes, um pouco alegres, ora chorando, ora festejando, reclamando, né? Enfim, com todos os dons físicos inteiros, e mesmo assim insatisfeitos. Ele enlouquecia. Aí quando ele já estava no final da vida, preocupado com o que estava deixando, né, para despertar essas pessoas, ele escreve uma carta a Timóteo. O Haroldo Dutra Dias, quando ele foi traduzir as cartas do Paulo, ele disse que achou que o Paulo até era louco, porque o Paulo repetia as palavras 5 vezes. Então ele dizia, tipo, proclama a palavra, ele dizia, proclama, 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 mas era que ele tinha aquela ânsia de deixar registrado que a criatura fizesse aquilo, né? Então, como não tinha o superlativo lá na língua, né, hebraica, então ele usava desta forma. Ele escreveu em grego essa carta. Proclama a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, falando para o Timóteo. Repreende, disse ele, ameaça, exorta, com toda paciência e doutrina. Quer dizer, não dava ameaçar, não dava exortar, mas com paciência e doutrina. Quer dizer, não desrespeita a doutrina. E ele diz, porque virá um tempo em que os homens não suportarão a doutrina sadia, essa deixada, registrada pelo Cristo, né? Senão que, arrastados por suas próprias paixões, se transformarão num montão de mestres pelo desejo de ouvirem coisas maravilhosas e novidades. Não é o que a gente vê por aí nos dias de hoje? Apartarão os seus ouvidos da verdade e se voltarão para os seus equívocos, enganos e fábulas. E aí ele encerra a carta. Na angústia de dizer que seria muito difícil o despertar dos homens, ele deixa então esta carta registrada. Alguns seres, algumas criaturas de Deus, já não têm necessidade de se demorarem tanto nessa evolução, apesar de que é necessário passarmos por todas as fases para atingirmos uma condição melhor. Não podemos sair de criaturas ignorantes, inconscientes, para arcanjos da noite para o dia. É necessário um processo de evolução. Enfim, essas criaturas venceram suas más tendências meio de forma acelerada, tipo Joana de Ângeles. Fez a sua trajetória. Ela poderia naquele dia retornar para casa, que falou com Jesus, e continuar as suas queixas, os seus resmungos a respeito do marido, e tudo continuaria igual. Mas não. Enfim, ela deixou um verdadeiro rastro de luz como Joana de Cusa. Mas estava aí resgatando. Daí até 1194, ela teve algumas encarnações para resgatar o seu marido.
ela já tinha feito o reajuste com a sua história e ele nessa encarnação de Joana de Cruz. Mas ela aprendeu a amá-lo nessa encarnação também. Jesus disse a ela, ame-o. E nesse trabalho de amá-lo, de compreendê-lo, ela aprendeu realmente o quanto aquela criatura era importante para ela. Desencarnando lá no plano espiritual, ela estudou um projeto e o recebeu como filho na encarnação seguinte. E claro, tinha então naquela ocasião a religião que nós conhecemos hoje por católica, né? O catolicismo. Claro, isso uns 400, 500 anos depois, né? E aí então, ela encaminha Cusa para o cristianismo, que era então a religião católica já registrada. E ele novamente entra a falir nessa situação do clero, né? Não sabe lá qual é que era a condição dele. E ela desencarna e reencarna outras vezes, tentando resgatá-lo sempre para o Cristo. Até que em 1194, já deixando mais para Cusa a tarefa de reerguer-se, ela planeja para ela mesma um trabalho em favor da causa do Cristo. E reencarna como Clara de Assis. Então, ela tem como mãe Dona Hortolana e Favarone, o pai, e eram pessoas de família muito abastada. Ela teve uma rica educação, mas enfim, eles eram homens, eram uma família, pais piedosos, tanto o senhor Favarone como Dona Hortolana. Eles eram pais piedosos, então como tinham condições financeiras, ela se criou atendendo a famintos, a expropriados, a criaturas necessitadas, então ela teve uma formação maravilhosa. Quando ela conheceu Francisco, ela teve uma atração incrível por ele. Ela já o conhecera como João, o evangelista, quando Joana de Cusa. E agora, como se os seus corações tivessem aquele laço de amor pelo Cristo e de trabalho na época da estada de Jesus na Terra, então ela se envolveu novamente na causa do Cristo ao lado de Francisco de Assis e criou então a Ordem das Clarissas, que caminhava lado a lado a Ordem de Francisco de Assis, dos franciscanos. E aí ela costumava mais servir do que ser servida. Costumava lavar e beijar os pés das suas irmãs que ela ia atraindo para o grupo das Clarissas. Ela tinha o hábito de lavar e beijar os pés no final de dia, depois de trabalharem cansadas, né? Ela tinha esse carinho para com as irmãs, para que elas percebessem o quanto era importante a humildade. Com coragem e fé, por 2 vezes, como Clara de Assis, ela enfrentou soldados que tentaram adentrar a sua ordem para usufruir da beleza das suas irmãs. Mas ela enfrentou com coragem e os espantou. Enfim, no final da sua vida de Clara, lá em Rio Torto, era como um vale era como um vale dos leprosos, não dos suicidas, onde todas as criaturas que tinham lepra eram jogadas neste vale. Era o vale do Rio Torto. Né? E ela então, já numa condição bastante adiantada, de fraqueza, porque naquela época não se vivia muito tempo, né? Com 40 anos, Francisco de Assis com 35 partidos, não, 40 anos já era velho. Então ela já estava assim quase, ela se sentia quase sem utilidade no meio das irmãs Clarissas, ela foi para Rio Torto. E lá então ela cuidou dos doentes, dos leprosos, né? Até completar 59 anos. Em 1253, mais uma vez, a Clara então, nossa Joana de Cusa, ou Joana, parte para o plano espiritual, levando consigo, então, mais uma trajetória de luz. Entre 1651 e 1695, novamente encontramos agora Juana de la Cruz, né, num lugar chamado Nova Espanha, que hoje se situa no México. Então, ela vem com uma outra proposta, né, nessa encarnação. Vem como filha de Isabel Ramírez e Pedro Manuel. O Pedro Manuel é militar e desencarna logo na infância, né? A Joana nasce alguns anos, 2, 3 anos depois, então o seu pai morre. E aos 8 anos ela perde a mãe e ela fica órfã sem ninguém. Aí ela tinha um avô
né? Ela foi mandada então para a casa desse avô, que era uma espécie de eremita, vivia assim mais afastado, mas tinha uma bela biblioteca. E com 8 anos, dos 8 aos 9 anos, ela leu toda a biblioteca do avô. Ela consumiu os livros. Então entende-se que nessa encarnação Joana veio para intelectualizar o espírito, né? Ela fez essa programação maravilhosa com ela. Mais tarde, visitando o avô, vai a Marquesa de Mantiera, que era uma nobre, né, muito importante, com muito dinheiro, e fica encantada com o conhecimento daquela menina. Aos 10 anos ela tinha um conhecimento extraordinário. E pede então, que o avô estava muito velhinho, quase desencarnando, para adotá-la. E adota então a Juana de la Cruz. Mas acontece que ao conviver com ela, e na casa dessa marquesa tinha 5.000 livros, uma biblioteca que era uma coisa extraordinária para aquela época. Imagine, né, 1651. Então aquilo era uma loucura ter uma biblioteca daquela. E a marquesa tinha. E a Juana de la Cruz não saía da biblioteca. Leu os 5.000 livros. Aos 15 anos ela já era detentora de um conhecimento muito, muito além daquilo que se podia esperar. E aí essa marquesa, encantada com isso, resolve reunir um grupo de intelectuais da época, né, liderados pelo senhor Marques, para fazer uma avaliação dessa menina. Ela queria saber o que havia nessa menina. E ele fica abismado, né? Então testemunha o senhor Marques que nunca vira coisa igual. Aí ele reúne lá umas 15, né, pessoas intelectuais, e aí então ele deduz em a avaliação dele em 5 frases. Talento rápido nas conversações, habilidade dialética, discute com maestria, felicidade e graça nas improvisações, capacidade de grande reflexão, grande paixão intelectual e grande capacidade imaginativa. 15 anos. Mas a senhora Mário estava de olho num casamento para Juana de la Cruz. Linda que ela era, com toda essa inteligência, começou então a preparar os pretendentes. E ela desesperou-se. Só que naquela época, entrar para um convento também era um luxo. E foi então que ela pediu à senhora Mário que ela queria entrar para o convento. E ela aceitou. Enfim, era uma vocação, né, levada muito em conta naquela época. E aos 19 anos, ela entra para o convento São Jorge das Carmelitas Descalças e depois, mais tarde, passou para o convento São Jerônimo. Mas, no fundo, alega ela, né, nos escritos do Givaldo, que ela foi para esses lugares sempre que reencarnou, porque ela nunca tinha intenção de se casar. Com as suas escolhas, os seus escritos, né, ela fundou, naquela época, no México, uma bandeira de liberdade. Teve muitos seguidores. Tem até um livro escrito, Juana de la Cruz. Né? Claro que não se fala em reencarnação e nem em Joana de Ângeles, né? Mas conta a história da maior poetisa que viveu no México. Então é uma coisa linda a gente saber que a maior poetisa que viveu no México, ela... E foi a primeira feminista que se tem conhecimento também. Ela é hoje a nossa orientadora espiritual, né? Então é muito interessante isso. E aí depois disso, ela já velhinha, novamente vai cuidar de doentes e leprosos. E assim então desencarna. Era poeta, escritora, pintora, escultora e miniaturista. Tinha um acervo de livros que ela herdou da Marquesa de 9.000 livros, né? Todos, claro, lidos por ela. E, enfim, todo esse processo que ela viveu como Juana de la Cruz deve ter dado a ela uma condição intelectualizada como espírito. E a gente percebe, então, que nós temos opções. Olha só a misericórdia de Deus. Tu mesmo faz o teu plano para reencarnar. Tu mesmo se prepara.
Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e que hoje possamos fazer um belo trabalho em conjunto, que é a doutrina espírita, este grande presente que Jesus nos enviou, o Consolador, que há de cuidar de nós por toda a eternidade, cada um dentro do seu tempo e atendendo às suas necessidades. Bem, estamos neste mês extremamente gratos, neste mês de junho, julho, a Joana de Ângeles, por grandes prodígios alcançados por conta dos seus ensinamentos. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, idealizadora do trabalho da Mansão do Caminho, que todos já ouviram falar com certeza, que é o atendimento de mais de 4.000 crianças, de mais de 2.000 idosos, é um trabalho fantástico, maravilhoso, enfim. Essas criaturas que atendem aos ensinamentos da Joana de Ângeles atingiram um grau na Terra bastante significativo. E nós, entusiasmados com isso, vamos indo atrás, né? Tentando, buscando cada vez mais. Os livros da Joana são bastante complexos, mas ela nos diz que não é ela que tem que vir até nós, e sim nós que temos que ir até ela. Que é uma educação materna. É com muito amor que ela faz isso. Assim que deveríamos educar os nossos filhos, exigindo que eles atendessem às suas necessidades, esforçando-se e não dar-lhes tudo de mão beijada. E é assim que a Joana faz conosco. Ela nos oferece um manancial de conhecimento, de experiências. Tem a série psicológica da Joana de Ângeles que faz com que a gente aprenda a lidar com os nossos medos, com as situações de conflito e principalmente com os abandonos, né? Com essa sensação de orfandade que trazemos aqui na Terra. Parece que às vezes estamos sem pai nem mãe, sem ninguém que nos console, que nos conduza. E Joana, então, vem através da série psicológica nos mostrando que nós somos um potencial inimaginável, com todas as condições necessárias para o crescimento, sem auxílio de ninguém, apenas de nós mesmos e da nossa força de vontade. Nós encontramos este livro, Joana e Jesus, uma história de amor, que é uma compilação de César Braga Said com o auxílio de Divaldo Pereira Franco. Se os senhores não leram ainda, por favor, são exemplos reais, de vida real, na Terra e no plano espiritual. Coisas maravilhosas, relatando como uma homenagem, e isso queremos fazer hoje, divulgando aos senhores essas histórias, enfim, relatando a trajetória desta heroína do Cristo, esta criatura que entregou-se por amor. Enfim, nós achamos um texto do Humberto de Campos que diz o seguinte, que no ano 68, quando as perseguições ao Jesus, o Cristo, iam intensas, enfim, ao cristianismo, que Jesus já havia desencarnado em 68, com 33 anos ele foi crucificado, enfim, nós vamos encontrar um dos espetáculos mais tocantes na história dos cristãos que foram à fogueira. Era uma velha discípula do Senhor, diz Humberto de Campos, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era o seu filho, que também estava amarrada num poste ao lado dela. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Várias criaturas estavam no circo sendo flageladas. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio, olhando para a velha senhora. Abjura este teu Cristo. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu. Sem uma palavra de negação ou de queixa, deixa que o açoite vibre sobre suas costas e sobre as costas do rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: minha mãe, abjura este homem, minha mãe. Não vês que nos perdemos por conta disso? Abjura, minha mãe, que sou teu filho. Pela primeira vez,
A velha discípula sente o seu peito rasgar, ao ver as lágrimas quentes descerem pelo rosto do seu filho. Impossível descrever tamanha dor. Em seguida, ante os apelos desesperados do filho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo seu Jesus crucificado no madeiro infame, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações que a dor lhe fazia lembrar, na suprema vida de entrega, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre, lá na casa do Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa, Joana, contemplou a primeira vítima que tombava ao seu lado ensanguentada. E fixando o jovem, seu filho, que estava do seu lado, endereçando-lhe um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos incendiavam em derredor lenha embebida em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lambiam-lhe o corpo envelhecido. Joana Legusa contemplou com serenidade a massa do povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso, e ela ouvia os algozes cercando-lhe e dizendo impropérios à beira da fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um deles. E a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, eu estou aqui. Tem de bom ânimo, minha filha, porque eu estou aqui. Os seus olhos tomaram-se de um brilho inesquecível. Olhando o filho, percebia que mãos carinhosas retiravam-no dali em espírito. Ambos caminhavam ao lado de Jesus. Esse texto sempre nos comove, porque é de uma força tão grande de fé, de uma extraordinária capacidade de compreensão da realidade da vida, que abala as fibras mais íntimas do nosso coração. Que espírito extraordinário Joana de Cusa mostrou ser naquela encarnação. Tinha a convicção de que estava se entregando por uma causa muito nobre, a causa do Cristo, que ela compreendera. Ela era esposa de um intendente, o intendente Cusa, era intendente de Herodes. Intendente era uma espécie do que nós podemos chamar hoje de prefeito. Ele cuidava da cidade de Cafarnaum. Então, entre Cafarnaum e Jerusalém, as viagens muitas vezes a Roma, ele desenvolvia suas atividades que eram duvidosas, diz o texto. Ele possuía uma personalidade dúbia. Ele agradava romanos, agradava os judeus, porque ele queria extrair o máximo possível de poder temporal, né, o poder do mundo, e também de condições materiais, financeiras. Então, ele agia dessa maneira. E tinha uma indiferença total pela família. A esposa, Joana, e 2 filhos. Não ligava para eles. E agia como se eles fossem seus escravos.
Apesar dela fazer as tarefas domésticas, porque tinha as escravas, ela vivia confinada porque ele não permitia que ela tivesse liberdade para ir e vir. Aí então, aconselhada por uma das suas servas, ela foi conhecer Jesus. A serva lhe havia falado de um homem que curava pessoas, que transformava as pessoas de forma extraordinária. E então, ela quis conhecê-lo. Chegando próximo a Cristo, ela não imaginou que ele iria recebê-la em seguida. Mas já à distância ele a observava. E a acolheu e ouviu com muita ternura. E ela fez aquelas queixas normais, onde ela dizia que o seu marido era muito insensato, tinha uma vida de vícios, e vícios muito graves, de desrespeito ao santuário doméstico, onde ele trazia mulheres de vida fácil, vamos dizer, né? Naquela época dizia mulheres perdidas, né? Diante dela e dos seus filhos dentro da própria casa. Enfim, ela precisava libertar-se dessa relação, dizia ela com lágrimas nos olhos, relação de escrava na qual se encontrava. E depois de queixar-se muito, deixando as lágrimas correr, porque a vibração, a irradiação que o Cristo promovia em volta dela era muito forte, fazendo chegar as lágrimas, ela disse: de que forma poderei continuar sendo fiel a uma criatura que se me afigura um monstro? Aí Jesus pega delicadamente no seu queixo e diz: Joana, em existência anterior, na própria Roma, tu prejudicou muito este homem. Foi necessário resgatar este débito, a fim de que no momento próprio pudesses ser livre e dedicar-se ao teu ministério. Aguarda, resignada, e ama o teu marido o quanto possível, que quando chegar a hora, o Pai... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.